Queridos, abra comigo sua Bíblia. Primeira carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 1. Queria dividir com você a reflexão dessa noite. Amém. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 12, 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor para com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Amém? Queria te convidar mais uma vez. Deixa fixado o 12 aí. Fecha seus olhos comigo. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela sua palavra. Nós reafirmamos o que nós te dissemos pela manhã no batismo. Nós nos submetemos à autoridade da tua palavra, Senhor. Nós acreditamos fielmente que desse livro sagrado procede verdade e vida. A Bíblia não contém, Senhor, a Bíblia é a tua palavra, fiel e digna de toda aceitação, útil para ensinar, corrigir, exortar. Nós nos submetemos à autoridade da tua palavra, Senhor. Nada está acima dela. Somos nós que estamos abaixo dela, Senhor. E nós te pedimos, através do teu Espírito Santo, comunica a tua palavra, não apenas à nossa mente, aos nossos ouvidos, mas faz descer ao nosso coração. Nós precisamos te ouvir, Senhor. E será impossível sermos ministrados apenas por um discurso eloquente. Precisamos do teu Espírito Santo para sermos nessa noite convencidos a abandonar o nosso pecado e abraçarmos a tua presença, Senhor. Faz isso essa noite, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Querido, se você não sabia, você vai ter post ainda sobre isso no Instagram nosso. Mas segundo domingo de dezembro no Brasil a gente comemora o dia da Bíblia. E a gente precisa restaurar muito essa mensagem de que tudo parte da palavra de Deus. O culto depende da palavra de Deus, um louvor depende da palavra de Deus. Nossa vida depende da palavra de Deus. Sabe, a palavra de Deus, esse livro sagrado, por muitos tentam queimar, proibir, mas ninguém vai conseguir fazer isso com a palavra de Deus. Amém? Então, vamos levar a sério a nossa fé, vamos levar a sério o nosso livro. Nós somos o povo do livro da capa preta. Nós somos o povo da Bíblia. E a gente vai incomodar até Jesus buscar a gente. Amém? Nós não temos entrega de certificado hoje, mas durante a semana a gente dá um jeito de entregar aí os certificados de Nadiele e de Sol. Amém? Queridos, conto uma história uma vez. Uma vez um jovem pregador
Tinha acabado de terminar o curso dele de teologia. E como todo jovem, recém-formado, seja em qual área for, há sempre um grande interesse em ter uma oportunidade no mercado de trabalho. E esse jovem recém-formado em teologia, Paulo, vivia perguntando para o pastor dele: pastor, quando é que você vai me dar uma oportunidade de pregar domingo? O senhor sabe, eu sou formado agora, estou preparado. E o pastor um dia avisou ele, falou assim: meu jovem, próximo domingo você vai pregar. Então, estou dando aí uma semana para você se preparar, para você trazer a palavra no domingo à noite para a igreja. Esse jovem ficou orgulhoso e ele estudou com muito afinco aquela semana inteira. E ele preparou o que ele julgou ser o melhor sermão que ele podia preparar. Botou referências bíblicas, encheu de ilustrações, treinou na frente do espelho com um pente, comprou um terno novo, e domingo ele estava lá na primeira fileira, esperando para pregar. E aí essa história diz o seguinte, que quando o pastor chamou ele para pregar, ele pegou a Bíblia dele, que nem um general, com o peito estufado, orgulhoso, confiando que ele tinha preparado o melhor sermão daquela noite, que ninguém naquela igreja nunca tinha visto aquela mensagem. Então ele sobe para pregar, com seu terno novo, com a sua Bíblia, e ele começa a pregar. A pregação foi uma lástima. Ele se sentiu um derrotado quando ele terminou de pregar. Foi tão ruim que ele ficou com muita vergonha. E aí, o pastor tinha o costume de, depois da pregação, ir para a porta da igreja, cumprimentar os irmãos que estavam saindo. Ele ficou com tanta vergonha que ele não queria ir para a porta, junto com o pastor. O pastor insistiu muito com ele: vamos lá comigo, fique na porta comigo para a gente cumprimentar os irmãos da igreja. O pastor queria ensinar o jovem como se portar, o que fazer. E depois de muita insistência, o jovem: tá bom, pastor, eu vou. E ele, cabisbaixo, ficou na porta, meio que timidamente cumprimentava os irmãos. Até que um velhinho chegou perto dele, deu um abraço no jovem pregador e cochichou no ouvido dele. Falou assim: meu jovem, se você tivesse subido como você desceu, você teria descido como você subiu. Aquele jovem nunca mais esqueceu dessa história. E eu queria, a partir dessa pequena ilustração, compartilhar com você a palavra dessa noite. Eu estava lendo com Caleb 1 Timóteo. Todo dia de manhã cedo agora, Caleb, papai Timóteo, todo santo dia, de segunda a segunda, eu acho que ele pensa que Timóteo é o único livro da Bíblia. Enquanto a gente não acabar Timóteo junto, ele quer ler Timóteo comigo. E lendo essa passagem com ele, esse texto grudou em mim. E eu queria dividir esse texto com você. Esse texto é do apóstolo Paulo. Paulo escreve essa carta para Timóteo. E eu vou me concentrar no versículo 12 e no versículo 13. Queridos, a primeira pergunta que eu faço é: quem é o apóstolo Paulo? E se você já assistiu o filme que está no YouTube ou no Netflix, se eu não me engano, se você já leu um pouquinho, o apóstolo Paulo, ele dispensa comentários. Um homem que dos 27 livros do Novo Testamento escreveu 13. Um homem que falava vários idiomas, um profundo conhecedor das Escrituras, sabia tudo o que estava na lei de Moisés, tudo que os profetas escreveram, sabia de todos os salmos. Um homem com dupla cidadania. Paulo era judeu e Paulo também era cidadão romano. Um homem de um vasto conhecimento. Paulo dispensa comentários.
E se você olhar Paulo, ele antes de encontrar Jesus e depois que ele encontra Jesus, ele é grande nos dois sentidos. Porque depois que ele encontra Jesus, ele vai escrever assim a Paulo: conheci um homem, não sei se no corpo ou fora dele, foi até o terceiro céu. Ele está falando dele. E esse homem viu coisas inefáveis, indizíveis, que não dá para falar para os homens. O que Paulo viu? Paulo teve uma experiência tão profunda com Deus que nem falar para as pessoas ele podia. Deus não permitiu que Paulo falasse. Esse mesmo Paulo recebe um espinho na carne, que até hoje querem descobrir que espinho era esse que Paulo recebeu. Tem muita discussão em torno disso. Ou seja, Paulo, não tem dúvida, depois de Jesus no Novo Testamento, o maior homem é Paulo. Ele sozinho evangelizou um continente inteiro, sem internet, sem WhatsApp, sem carro. É um homem de muitos feitos, é homem de um currículo invejável, não tenha dúvida. Mas isso é o que nós diríamos daqui, a gente estudando a vida de Paulo. Agora, o que o próprio Paulo diria de si mesmo? Um homem com essa experiência de vida, um homem com esses feitos, um homem com essa bagagem de conhecimento, o que ele diria de si mesmo? O versículo 12 e o versículo 13 é o que Paulo fala de si. Vamos ler mais uma vez? Bota para mim, Jonas, por favor. Leia devagar, com atenção. Eu preciso que você redobre sua atenção nesse texto aqui. Leia você e eu vou ler junto com você. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Não, só deixa o 12 lá. Você prestou atenção? Lê só você mais uma vez, por favor. Pode ler em voz baixa. Dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me para o ministério. Você leu? A gente já leu esse texto aqui, acho que umas 5 vezes. Amém? Por que eu estou insistindo com você nessa leitura? Quando eu li esse texto a primeira vez, eu me fiz várias perguntas. E as perguntas que eu fiz, eu vou recitar para você. Olhando para aquele texto, ouvindo as minhas perguntas. É como se tenta pensar que você está fazendo a mesma pergunta para o texto. Tá bom? Olha para o texto. E as perguntas que eu fiz foi a seguinte: quanta altivez ou arrogância encontramos nesse texto? Quanto orgulho ou prepotência tem na fala de Paulo? Olha para o texto. Quanto ele quer aparecer, se exibir ou estar à frente, querendo ser algum tipo de protagonista? Quanto de ação dependeu dele para alcançar algum tipo de sucesso? Olhe para o apóstolo e me diga de quais feitos ou façanha ele se gloria. Onde está a apresentação do seu extenso currículo? Nenhuma credencial esfregada na cara de quem não está à sua altura? Nenhum desdém com aqueles que supostamente não estão no seu mesmo nível? Eu olho para esse texto, gente, eu tenho uma sensação. Eu olho para esse versículo, de tanto ler esse versículo essa semana, a sensação que eu tenho é que Paulo quer se esconder para que Jesus apareça. Eu lendo esse versículo, a sensação que eu tenho é que Paulo deseja falar pouco para que Cristo seja ouvido. Eu olho para esse texto e a sensação que eu tenho é que Paulo espera ser diminuído para que Jesus seja engrandecido. Perceba que Paulo ele não é ativo no texto. Paulo não é quem toma a atitude. Paulo ele é passivo no texto.
Olha comigo, o comecinho diz assim, ó: dou graças ao que me tem confortado. Vamos por partes. Primeiro, Paulo está agradecendo a si mesmo, ou ele está agradecendo a alguém? Paulo agradece a si ou a alguém em primeiro lugar? Então, Paulo tem um vídeo na internet, eu esqueci o nome dele. Ele fala assim: I wanna thank me. Um rap americano. Como é o nome dele? Dizzy, eu acho que é o Dizzy, uma coisa assim. Ele fica assim: eu quero agradecer a mim, porque eu não desisti de mim, porque eu sou incansável, porque eu sou insuperável, porque eu sou insubstituível. Um rap americano fez um vídeo falando assim. Você vê Paulo falando isso? Primeiro, Paulo não agradece a si mesmo. Paulo está agradecendo a alguém em primeiro lugar. Em segundo lugar, no original, não é a ideia de confortado, não é de quem recebe conforto, mas a ideia aqui no original é de quem recebe força. É um conforto que fortifica. Então Paulo está falando o seguinte: dou graças ao que me tem dado forças. Ou seja, ele não está dizendo eu agradeço porque eu sou forte. Não. Pelo contrário, se Paulo diz eu agradeço a quem me dá força, qual é a condição de que ele se coloca? Ele se coloca na condição de que é fraco. Então Paulo, na primeira frase, ele agradece a outro e se põe na condição de fraco. Amém? Dou graças ao que me tem dado forças. Dou graças ao que tem me feito forte. Dou graça a quem tem me fortificado. Então em nenhum momento ele está à frente. A todo momento ele é quem recebe a ação. Só que ele continua o texto: a Cristo Jesus nosso Senhor. Está claro a quem Paulo agradece e está claro quem dá forças a Paulo. Amém, gente? Paulo é grato a Jesus e Paulo recebe forças de Jesus. E ele vai chamar de Senhor, nosso dono. Agora, olha que interessante, ele continua depois de nosso. Porque me teve por fiel. Gente, qualquer um diria assim, ó. Qualquer bom marido vai dizer para a esposa, fala assim: eu nunca te traí. Eu sou fiel. Nenhum marido que nunca traiu vai dizer assim: a minha esposa me considera fiel. Agora Paulo, na condição de fiel, ele não se intitula fiel. Ele vai dizer: porque me teve por fiel. Paulo está falando que a pessoa de Jesus olhou para ele e disse que ele estava na condição de fiel. Em nenhum momento Paulo pode chegar para a igreja e falar assim: querida igreja, vocês sabem que eu sou um apóstolo fiel. Não é esse Paulo que a gente está falando. E ele vai encerrar a primeira fala dele dizendo o seguinte: pondo-me no ministério. É um versículo só, mas que carrega um caminhão de ensinamento para a gente. Porque o que ele está dizendo ali não foi que ele abriu uma igreja para ele. O que ele está dizendo ali não foi que ele discutiu com um outro pastor e falou assim: vou abrir a minha, tu fica aí com a tua, eu vou abrir a minha, quem quer ir comigo? Não. Não esse Paulo que a gente está vendo aqui. Paulo está dizendo que ser apóstolo não foi algo auto-intitulado, como tem muita gente no Brasil que faz. A partir de hoje eu sou apóstolo. Eu tenho dinheiro, eu vou alugar um prédio, vou abrir um CNPJ e agora eu sou pastor, apóstolo, eu lidero uma igreja agora. Paulo está dizendo assim, ó: Ele, Jesus, me colocou no ministério. Você percebe o sentido do texto? Em nenhum momento, em todas as falas de Paulo,
ele está à frente de nada. Ele é grato a Jesus, ele recebe força de Jesus, ele é considerado fiel por Jesus, e ele é posto no ministério por Jesus. Gente, eu não conheço ninguém que se apresenta assim. Porque quem é fiel diz que é fiel. Porque quem é pastor diz, eu sou pastor. Porque quem é forte fala, eu tenho força. Paulo não. Paulo é quem recebe força. Paulo é quem é reconhecido fiel. Paulo quem é colocado no ministério pela pessoa de Jesus. Paulo não se considera um fim em si próprio, com qualquer grau de importância. Paulo não se julga importante em nada, mas Paulo se considera só um meio para que a graça de Deus alcance outras pessoas. Então Paulo não se acha em nada. Paulo se considera só um meio para que Deus venha, faça através dele e alcance a vida da igreja. Paulo se considera ninguém para que Jesus seja alguém. Esse é o Paulo do texto que a gente está vendo. Queridos, um homem tocado por Deus não se esconde ou acoberta o seu passado, mas descreve com detalhes, a fim de que até nisso Jesus seja glorificado. Põe o verso 13 para mim, Jonas. Se Paulo não consegue falar dele mesmo no versículo 12, olha ele falando dele mesmo agora no versículo 13. Ele vai dizer no verso 13: a mim, agora eu vou falar de mim, ó. Eu, falando, a mim ser, ele vai falar agora aqui, ó. A mim, que dantes fui. Aí ele vai dar para si 3 características que não são boas, presta atenção. Tem uma quarta aí, mas ele vai falar de 3 primeiro. A mim que fui blasfemo, e perseguidor, e injurioso. Gente, até uma vírgula na palavra de Deus faz sentido. Até a vírgula é santa. Presta atenção. Ele poderia dizer só o seguinte, assim, ó: que dantes fui blasfemo, perseguidor e injurioso. Estaria certo? Sim ou não? Por que tem aquele E ali? Até a menor das vírgulas na palavra de Deus fala ao nosso coração, gente. Olha qual é a ideia do texto. Isso aqui, quando eu vi isso, eu falei assim, eu tenho que falar para a igreja. Isso aqui é maravilhoso. Ele vai dizer o seguinte: a mim que fui blasfemo e perseguidor. E na gramática significa o quê? Adição. Querendo pescar aqui, ó. Ou seja, olha o que Paulo está dizendo. Se Paulo coloca assim, ó: eu fui blasfemo, perseguidor e injurioso, nós poderíamos entender que Paulo um dia blasfemou, parou de ser blasfemo e agora fez o seguinte: eu vou ser perseguidor, não vou ser mais blasfemo. Depois que ele foi perseguidor, não fui mais perseguidor por um tempo, agora eu só fui injurioso. O que Paulo está dizendo com aquele E, só com um E, ele está dizendo assim, ó: eu fui esses 3 ao mesmo tempo. O E, ele é conjunção aditiva, então ele somou os 3 na mesma frase. Agora, Sofia, ele vai dizer assim, ó: eu fui blasfemo e perseguidor e injurioso. Eu fui as 3 coisas. Um E fala ao nosso coração na palavra de Deus. Olhando para o texto, ele vai continuar dizendo assim, ó: a mim que dantes fui blasfemo. Gente, o que é blasfemo? Blasfemo é quem fala mal. Blasfemo é difamador. Então quando ele vai falar dele, ele vai dizer assim: gente, eu falava mal do povo de Deus, eu falava mal de Jesus, eu falava mal da igreja, eu difamava a igreja. Somado a isso, eu era perseguidor. Então, eu não só falava mal, porque eu posso falar mal de Nadiele, mas ela vai para Santa Inês e eu não estou nem aí. Paulo não, ele falava mal e ainda ia atrás de ti lá em Santa Inês. Está entendendo o texto? Então, o perseguidor,
Atos 8:13 vai dizer o seguinte, ó: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Paulo não só se ocupava em falar mal da igreja, ele invadia as casas, arrancava os homens e mulheres e botava na cadeia. E ele está fazendo questão de falar que ele fazia isso. Blasfemo, perseguidor, e essa tradução vai usar a palavra injurioso. Injurioso é quem usa de injúria. Ou seja, seria hoje um fanfarrão, alguém que usa de mentiras, de calúnias, para difamar alguém e se orgulha disso. Se você bater esses três e fizer uma salada, não dá o que preste, gente. Alguém que fala mal, alguém que persegue e alguém que usa calúnia para se vangloriar de uma coisa que faz sobre os outros. É o suco do que não presta. Paulo está falando, eu fui assim. Eu era desse jeito. E agora o que me chama a atenção é que depois do ponto e vírgula ele vai dizer assim, ó: mas alcancei misericórdia. Gente, pega, me ajuda aqui rapidão. Deixa eu te mostrar um negócio. Paulo está falando o seguinte: mas eu alcancei misericórdia. Olha que interessante, fica bem aqui na ponta aqui, ó. Para você entender essa frase, você precisa parar para refletir em outras duas palavras que parecem com essa. Paulo está falando aqui, ó: ele recebeu de Deus misericórdia. Para você entender o que significa misericórdia, você precisa entender outras duas palavras, que são miserável e misericordioso. Então eu tenho três palavras parecidas: miserável, misericórdia e misericordioso. Ou seja, olha como Paulo se coloca no texto. Paulo está dizendo que ele recebeu misericórdia. É o passivo, ele recebe misericórdia. Entenda que, vamos dizer que isso aqui é a misericórdia. Amém? Misericórdia. Isso aqui vai ser a pessoa do misericordioso. Então olha como é que é a ideia do texto. O misericordioso entrega a misericórdia para o miserável. Você achou Paulo no texto agora? Paulo não é a misericórdia e Paulo não é o misericordioso. Paulo é o mendigo, gente. Paulo é o miserável. Porque só recebe misericórdia quem é... Você entendeu? Só recebe misericórdia quem é miserável. E o miserável recebe misericórdia do misericordioso. Olha onde Paulo se coloca. Mas eu alcancei misericórdia. Paulo é o pecador que recebeu misericórdia através do misericordioso Jesus Cristo. Você pode aplaudir Jesus por isso? Porque eu fiz ignorantemente e eu fiz na incredulidade. Queridos, a nossa condição é de miserável. A condição de Jesus, ele é o misericordioso, que entrega da sua misericórdia a nós que somos miseráveis. Isso é lindo a gente achar nas Escrituras. Jesus é o misericordioso. Sabe o bom samaritano? Jesus é o bom samaritano misericordioso, que entrega a misericórdia para o que estava caído no caminho. Que caído no caminho está na condição de miserável.
A Bíblia, em toda a sua extensão, vai nos mostrar textos que alimentam esse comportamento. Salmo 51, verso 17. É a terceira vez que vai ser lido aqui essa noite. Ninguém combinou, Jéssica não combinou com a Lia não combinou comigo, mas é o mesmo texto. Salmo 51, 17. Já estava na mensagem. Vai dizer assim, ó: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Queridos, um homem tocado por Deus, ele é quebrantado, é contrito. Não existe homem de Deus e altivez ao mesmo tempo, não é compatível. Por várias vezes Deus criticou um comportamento do povo. E um deles está lá em Êxodo 32:9, que diz assim, ó: disse mais o Senhor a Moisés: tenho observado este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Êxodo 32:9. Deus está falando assim: Moisés, esse povo é de dura cerviz. Cerviz vem de cervical, era essa região aqui, ó. Deus está dizendo: Moisés, esse povo não se inclina. Moisés, esse povo não se dobra. Moisés, esse povo não se humilha, não se rebaixa. Esse povo é duro, quer sempre estar em pé, empinado. Várias vezes Deus fez essa queixa do povo dele. Porque todo aquele que se põe como duro diante de Deus vai ser esmagado por Deus. E não é esmagado no bom sentido. Eu estava lendo, a gente estava conversando sobre avivamento hoje no almoço. E eu me lembrei da história do avivamento que aconteceu em Gales. Era 1904, no país de Gales. Deus ouviu a oração de um jovem seminarista. E o país de Gales era muito forte na cultura do futebol e da prostituição. E veio um avivamento em Gales que cancelou o campeonato de futebol do país. É como se no Brasil cancelasse o Brasileirão. É como se um avivamento acontecesse no Brasil que cancelasse o Brasileirão. Será que era forte o avivamento? A história vai dizer que os bares ficaram vazios. Os animais pararam de trabalhar. E os cultos não tinham mais fim. Sabe como essa história começou? Com um homem, Evan Roberts, fazia uma oração. E a oração que ele fazia era só uma: Senhor, me dobra. Senhor, me dobra. Senhor, me dobra. O dobrar, no idioma dele, para a gente equivaleria ao quebrantar. Então esse jovem missionário constantemente pedia: Senhor, me quebranta. Senhor, me quebra. Senhor, me esmiuça, me espedaça. E Deus trouxe um avivamento que durou 10 meses naquele país. Um avivamento que acabou com a prostituição. Um avivamento que acabou com o campeonato de futebol no país inteiro. Um avivamento que invadiu as ruas e as casas daquela cidade. Por causa de uma oração. E a oração era: Senhor, me quebranta. Senhor, me quebra. Quanto mais quebrado um homem estiver, mais usado por Deus ele será. Querido, você quer ser usado por Deus? Para de falar: eu sei, eu posso, eu consigo, deixa comigo, eu dou conta. Agora, Jesus não é gente. Entenda o que eu estou falando. Ele é muito do contra.
Porque quanto mais você diz assim, quanto mais incapaz você se julga, mais ele te julga capaz. Então todo aquele que diz assim, eu sou um pastor considerado, menos Deus considera aquele pastor. Quanto mais aquele crente fala assim, pastor, eu não dou conta, eu não consigo, eu não possuo capacidade para isso, mais Deus confia naquela pessoa, para usar aquela pessoa. Quanto mais quebrantado você tiver, mais Deus pode te usar. Então não adianta chegar na presença de Deus com o nariz empinado. Eu sei, eu posso, eu quero, eu consigo, deixa comigo. Não. É dizendo, Senhor, eu não consigo, mas Tu consegues. Eu não posso, mas Tu podes. Eu sou incapaz, mas de Ti vem toda a capacidade. Aí funciona para Deus. E queridos, para encerrar, eu escrevi algumas coisinhas aqui sobre quando Deus toca alguém. Preste atenção. Quando Deus toca, é impossível ser o mesmo. A mente é transformada, o coração é regenerado, os lábios são purificados, as mãos se tornam hábeis, os joelhos se dobram em reverência e temor, os pés ganham formosura pelo anunciar das boas novas, os braços ganham força para o trabalho dobrado, o homem interior dia a dia se renova. Quando Deus toca, o pecado é abandonado, e o Deus que toca sempre foi, é e será glorificado. Ah, quando Deus toca. Quando Deus toca, Paulo não é mais o mesmo. Você lembra a história da conversão de Paulo? Ele estava no caminho de Damasco. Jesus derruba ele. Jesus fala para ele assim, ó, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele vai falar assim, Senhor, quem és tu? Jesus fala assim, ó, eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Lembra que no texto ele reconhece que ele era um perseguidor? Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Gente, olha a loucura, preste atenção. Paulo perseguindo Jesus. Paulo era doido. Você entendeu o que eu falei para você? Jesus falou assim, Paulo, você está me perseguindo. O que eu faço com você, Paulo? Paulo tinha um parafuso a menos, perseguindo Jesus, querendo bater em Jesus, querendo machucar Jesus. Jesus falou assim para ele, Paulo, Paulo, eu sou Jesus. Duro é para você lutar contra os meus aguilhões. Aguilhão era uma ferramenta muito afiada que o pescador e o caçador usavam. Jesus jogou um aguilhão em Paulo. E Paulo é como se fosse aquele peixe debatendo no mar, não querendo vir para o barco. É Jesus olhando para Paulo dizendo assim, besteira você ficar se debatendo aí. Dura coisa é para você ficar lutando contra os meus aguilhões. Jesus enfiou um anzol em Paulo e ele nunca mais foi o mesmo. Jesus tocou Paulo e Paulo nunca mais foi o mesmo. Você viu a resposta de Paulo? Quando Paulo levanta, a primeira pergunta que Paulo faz, ele está perseguindo Jesus e a igreja, ele cai, Jesus fala com ele. A primeira pergunta está lá em Atos capítulo 8, 9, verso 6. A primeira pergunta de Paulo é, Senhor, o que queres que eu faça? A primeira pergunta, Paulo, ele está perseguindo Jesus, ele quer matar a igreja, ele entrava nas casas, arrastava os crentes, ele destruía todo mundo. Quando ele encontra Jesus, ele é tocado por Jesus. A primeira pergunta de Paulo, o senhor quer que eu faça o quê? Estou às ordens. É a primeira pergunta de Paulo. Ele continua, ele vai dizer no
Em Gálatas 6 ele vai dizer o seguinte: trago no corpo as marcas de Cristo. Paulo vai dizer, em Gálatas 6,14: longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse mesmo Paulo agora vai dizer em Gálatas 2,20: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Romanos 7,24, Paulo vai dizer, o mesmo Paulo vai dizer o seguinte: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O mesmo Paulo vai dizer em Romanos 11,36: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Fica de pé comigo. Paulo, talvez no Novo Testamento, também é a figura do homem que sofreu talvez a maior transformação de vida. E sendo transformado como ele foi transformado. A verdade é que isso só foi possível porque ele encontrou com Jesus. É porque ele foi tocado por Jesus. Você quer ser transformado? Jesus precisa te tocar. Não tem como ser transformado se Jesus não te tocar. Não tem como ser melhor se Jesus não te tocar. Eu queria te passar um vídeo. Tira o fundo para mim rapidão, Jonas. E eu queria te mostrar um vídeo antes de Jonas colocar. Não é sobre a denominação, não é sobre a pessoa do pastor. Eu quero que você observe nesse vídeo o exemplo, o mau exemplo que eu vou te mostrar em contraponto com a vida de Paulo. Amém? Então preste atenção nesse vídeo. Por favor, a gente vai encerrar orando. Bora, DJ. Preste atenção nesse vídeo, por favor. E agora, para iniciarmos o cerimonial da 63ª AGO, Assembleia Geral da nossa Convenção do Estado do Paraná, chamamos ao microfone para dar a palavra de ordem e abertura o teólogo, pós-graduado em capelania pelo MEC, doutor honoris causa em Educação Cristã, doutor honoris causa em Administração Eclesiástica, cidadão honorário de 11 cidades do estado do Paraná e cidadão honorário de 2 estados do Brasil, sendo eles estado do Paraná, também estado do Mato Grosso, tendo o maior título de comendador ou pioneiro, do estado do Paraná, também presidente da cidade de Umuarama, presidente da UMADERSU, União de Ministros das Assembleias de Deus, da região sul do Brasil, presidente, vice-presidente da CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. O vosso presidente, vossa reverendíssima, pastor Percy Fontoura, o presidente da CIADEP, com a palavra. Tá bom, pode tirar. A paz do Senhor para todos os irmãos. Gente, vocês prestaram atenção do que eu quis comunicar para vocês, né? Não é sobre a denominação, não é sobre a pessoa do pastor. O rapaz que fez essa postagem, que eu peguei esse vídeo, escreveu isso na legenda: só faltou colocar querumbi ungido de Deus. Nada contra qualquer denominação com as suas formalidades. Nós também temos as nossas. Só peguei esse corte de vídeo para te mostrar que esse tipo de postura
não de pessoa, esse tipo de postura é totalmente contrária à postura que nós pregamos essa noite. Você vê uma postura de alguém que é enaltecido pelos títulos e as conquistas que tem, contemporâneo a nós, no nosso país. Contraposto a isso, você tem o texto do apóstolo Paulo, que é grato a Deus, grato a Jesus, se considerando fraco, recebendo dele a força. Que enaltece o nome de Jesus, que é grato porque Jesus disse que ele era fiel e que Jesus escolheu ele para o ministério. Não parece que são ideias opostas? Sabe o que Jesus quer de nós? Jesus quer que a gente pregue, Jesus quer que a gente evangelize, batize muito mais pessoas, abra muito mais DCCs, realize muito mais cultos. Mas Ele sempre vai querer que a glória seja toda dele. Jesus não divide a glória dele com ninguém. O que Ele quer de nós é o nosso quebrantamento. O que Ele quer de nós é a nossa submissão. O que Ele quer de nós é que nós reconheçamos as nossas fragilidades. Enquanto o louvor canta uma canção essa noite, eu queria te convidar para que você ore nesse sentido. Talvez faça a oração de Evan Robert: Senhor, me quebra. Senhor, me quebranta. Senhor, muda o meu coração. Senhor, tira toda a altivez. Gente, eu sou talvez nessa igreja a primeira pessoa que precisa fazer isso. Então eu não quero orar hoje por você, eu queria orar hoje com você. Você pode ficar em pé, você pode se ajoelhar, você pode fazer da forma que você bem entender. Mas eu queria que a gente gastasse um tempo orando junto, encerrando esse culto. Talvez perseguindo o exemplo do apóstolo Paulo, que podendo se vangloriar de todos os seus feitos, não fez. Pelo contrário, se reconheceu como blasfemo, perseguidor e quem usava de calúnia para com a igreja. E que tudo que estava de bom nele era Jesus quem fez. E que tudo que era de mal nele é porque ele mesmo que fez aquilo ali. Fecha seus olhos, curva sua cabeça. Se você quiser orar com alguém, eu não vou te pedir para fazer isso hoje, mas você pode fazer isso, fique à vontade. Você pode procurar alguém e dizer assim: cara, ora por mim, ora pela minha vida. Você pode dirigir alguém, você pode orar por mim. Eu preciso que o Senhor me quebre essa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que ele apareça
infinita humildade, servo de todos os irmãos. Senhor, nós clamamos essa noite pelo Teu toque sobre nós, Senhor. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe, Senhor, que somos pó, que somos falhos. Senhor, o Senhor sabe de toda a altivez que permeia a nossa mente. O Senhor sabe quão orgulhosos nós temos sido. O Senhor sabe, Senhor, que nos vangloriamos daquilo que o Senhor fez e não nós. O Senhor sabe que nos empolgamos com pouca coisa, Senhor. Os discípulos ficaram empolgados porque podiam expulsar demônios. Nós nos empolgamos porque podemos falar o Teu nome, evangelizar, batizar, curar, Senhor. Senhor, nós precisamos nos submeter ao Teu senhorio. Senhor, ache em nós um coração quebrantado e contrito essa noite. E se o que nós temos a Te oferecer é arrogância, orgulho e soberba, quebranta-nos, Senhor. Quebranta-nos, Senhor. Quebranta-nos, Senhor. Quebranta-nos, Senhor. Destrói em nós, Senhor, tudo aquilo que compete com a Tua glória. Destrói em nós, Senhor, todo tipo de orgulho e altivez que não combina com a manifestação da Tua presença. E que nessa noite, Senhor, possamos seguir o exemplo de Cristo, que sofreu a maior humilhação de todas, que encarnou por nós, morreu até a cruz, ressuscitou ao terceiro dia, para ser exemplo para nós, Senhor. Reina sobre nós, reina sobre nós, reina sobre nós. É o que nós declaramos essa noite, Senhor. Que o Senhor cresça, que o Senhor cresça, que o Senhor cresça. Vamos declarar isso. Que eu diminua, que Ele apareça, e eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, Louvamos o Teu nome, Senhor. Louvamos o Teu nome. Nos encontra essa semana, Senhor. Não nos encontra, mas não expostos nas redes sociais. Encontra-nos escondidos no nosso secreto, Senhor. E se o Senhor disser, apareceremos. E se o Senhor permitir, faremos. Mas nós não tomaremos a Tua frente, Senhor. Nós não atrairemos glória para o nosso nome. Nós não desejaremos aquilo que é somente Teu, Senhor. Mas que toda a honra, que toda a glória seja dada a Ti. Porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Você pode aplaudir Jesus essa noite. Ainda de pé, rapidinho. Liga a luz para mim, Helena, por favor. Rapidão, só um recado para você. Queridos, eu venho, acho que toda semana eu estou falando isso, sobre as nossas ofertas de primícias. Nós de maneira simples, confeccionamos 25 envelopes. E aqui tem um dizer muito simples, oferta de missões. O objetivo nosso é mandar esse ano para a África
um valor bem maior do que nós pudemos mandar no passado. Então, dentro daquilo que for sua disponibilidade, daquilo que você puder. Pastor, eu só vou fazer Pix. Anota pequenos valores, separa numa conta separada. Se for em espécie, vai botando no envelopezinho. E dia 1º, assim que a gente levantar, 1º de janeiro, no culto da virada, assim que a gente levantar, a gente recolhe essa oferta e vai enviar para os nossos missionários que estão na África. Amém? Que o Senhor prospere você, que o Senhor faça de acordo com a sua generosidade. Nós não vamos impor nenhum valor. E se você não quiser pegar o envelope, está tudo em paz, está tudo certo. Mas se o Espírito Santo tocar o seu coração, participe dessa oferta e com certeza nós vamos fazer bom uso dela lá na África para a glória de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o teu rosto, que de ti Ele tenha misericórdia, que Ele te dê a paz e uma semana de humilhação para você, em nome de Jesus. Amém. Amém.